E a gente volta com uma entrevista importante no Bojo sobre as operações deflagradas hoje contra a atuação do crime organizado, primeiro comando da capital, no setor de combustíveis e com tentáculos que chegam na Faria Lima. No Senado Federal, o projeto de lei do devedor contumaz enquadra os postos para comprarem combustível de empresas de fachada que deixam de arrecadar tributos e muitas vezes atuam a serviço das facções criminosas. Para a gente falar sobre esse projeto e de mais assuntos que interessam a República, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da CNN Brasília o senador Efraim Filho, líder do União Brasil no Senado Federal, da Paraíba e relator desse texto. Senador, muito obrigado pela presença no dia de hoje, ter aberto espaço na agenda do senhor atribulada para estar aqui na CNN Brasil. A primeira pergunta é: de que maneira esse projeto também ajuda a prejudicar ou pelo menos desmantelar essas tentativas de lavagem de dinheiro dessas facções criminosas? Uri, primeiramente minha saudação a você, a todos aqueles que nos acompanham por todas as plataformas e dizer que esse é um tema que dialoga com uma agenda importantíssima para o Brasil, é uma agenda de país. Porque, primeiro, ele combate a sonegação fiscal como modelo de negócio, né? Porque você tem empresas que, às vezes, passam por uma crise e têm a inadimplência. A contumácia, ela é diferente. Ela é uma prática reiterada, injustificada, que tem gerado um prejuízo, veja só, de mais de 200 bilhões de reais, segundo o levantamento da Receita Federal. O setor de combustível é apenas um dos setores onde essa prática acontece. Há outros setores da economia que também sofrem numa dimensão menor desse tema. E aonde é que o projeto avança e evolui? Ele tem mecanismos mais ágeis e mais rigorosos para poder combater essa prática, porque a Receita Federal, com as regras de hoje, ela não consegue ter agilidade. Essas empresas, elas são concebidas para a prática do crime. Elas não têm CPF porque são feitas em nome de laranjas, elas não têm patrimônio conhecido, elas abrem e fecham ainda dentro do processo de investigação por parte da Receita e das forças tributárias. Então, é preciso ter outros mecanismos com outra realidade, é isso que o projeto traz, a gente vai se aprofundar sobre isso, mas a operação demonstrou que todas essas empresas têm conexão com milícias, facções criminosas, crime organizado e precisa ser combatido para se recuperar esse dinheiro a voltar a circular na economia formal. Senador, para a gente aprofundar um pouco sobre o conteúdo dessa proposta, eu chamo o nosso analista de economia, o Vitor Irajá, para participar da nossa entrevista. Senador, muito boa tarde, Uribe também. Senador, eu queria entender exatamente os ditames dessa proposta, né? A discussão paralela também do projeto do senador veneziano, mas eu queria entender exatamente essa discussão acerca dessa atribuição da Receita Federal em se criando, de fato, essa figura do devedor contumaz, porque há uma discussão acerca exatamente dessa possibilidade, por exemplo, de uma responsabilização e da responsabilidade, perdão, de órgãos, né, entre a Receita Federal e, por exemplo, o CAD. Por que a escolha da Receita para operacionalizar exatamente essa busca pelo chamado devedor contumaz e não o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Oi, Irajá, é porque o tema do CAD, ele limita essa discussão à questão concorrencial, de afetar a concorrência ou não. E a contumácia, ela vai mais além. Ela não é uma mera inadimplência de uma empresa que está passando uma crise, e nós nos preocupamos muito com isso, né? Critérios objetivos, era uma das maiores preocupações do setor produtivo, né? Ou seja, dar poder à Receita para que a Receita pudesse, de alguma forma, com conceitos abstratos, né, fazer perseguição ali ou aqui contra empresas. E aí eu aperfeiçoei bem o relatório, né, para trazer critérios objetivos, por exemplo, dívidas acima de 15 milhões de reais, com o conceito de dívida reiterada e injustificada. Nós temos, por exemplo, com isso, não precisa as pequenas e médias empresas se preocuparem de amanhã poderem ter qualquer tipo de inserção dentro desse critério de contumácia, mas é preciso ter agilidade, porque, como eu falei há pouco, essas empresas, elas não estão
para poder concorrer. Por isso que o CAD seria inócuo. Elas são concebidas para praticar o crime. Elas são feitas em nomes de laranjas. Então você não consegue identificar CPF nem pessoas para responderem pelo crime. Elas são concebidas sem patrimônio conhecido. Por isso que quando elas fecham e fica a dívida, você não consegue resgatar. Na conversa que tivemos com a Receita, são 1.200 CNPJs listados no conceito de devedor quanto mais, que devem mais de 200 bilhões de reais. E sabe qual é a expectativa de recuperar esse dinheiro? Zero. Zero, porque isso já se evadiu. O que nós queremos é que, com essas regras que o PL está trazendo, de maior rigor, esse dinheiro volte a circular no mercado formal. E aí paga imposto. Inclusive, para a agenda econômica do ministro Haddad, para a agenda econômica do Brasil, e eu tenho defendido isso, é uma forma do Brasil voltar a arrecadar mais, sem precisar aumentar imposto, sem precisar aumentar a alíquota, combater a sonegação, a informalidade é o caminho, e eu espero que com esse episódio agora se abra a janela de oportunidade para que possa vir à pauta esse tema. Senador, é um tema tão importante que hoje a gente mobilizou a redação inteira da CNN Brasil para entrevistá-lo. E agora eu chamo o nosso chefe da sucursal de Brasília, o Daniel Rittner. Uribe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Senador, recentemente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou um relatório calculando que o mercado ilegal de uma série de produtos já movimenta mais dinheiro do que o tráfico de drogas. A gente está falando de ilegalidades no mercado de combustíveis, de tabaco, de bebidas alcoólicas. Pergunta, o PL do devedor contumaz mira mais quais setores no mercado de combustíveis? Ele é um tiro de canhão contra esse tipo de envolvimento do crime organizado que a gente observou hoje na operação da PF? Segunda pergunta que eu gostaria que o senhor conectasse também. Quando o ministro Fernando Haddad mostrou uma agenda de 25 prioridades econômicas para o segundo biênio deste mandato do presidente Lula, estava lá o PL do devedor contumaz. Como que tem sido a articulação do governo e do Ministério da Fazenda para aprovar o projeto? Estão se empenhando de fato ou é só agora, quando tem uma operação, que esse projeto vem à tona de novo? Daniel, vamos lá. É um tiro de canhão, sim, no setor de combustíveis, mas não apenas nele. O projeto ele não fulaniza determinado setor, ele vale para a economia como um todo. Isso é um ponto extremamente positivo. Mas para o setor especificamente, que tem essa prática reiterada, conhecida, e a operação valida tudo isso que nós viemos defendendo, nós temos uma regra especial que esse projeto está trazendo. É gerar um sarrafo, né, um limite maior para o aporte de capital. Porque exatamente esse problema que eu falei, de que empresas que são concebidas apenas no papel e depois não têm como ser responsabilizadas, porque elas desaparecem, se evaporam, né, na prática criminosa, se ele tem um aporte de capital, e nós vamos propor essa regra, ele pelo menos ele só vai ingressar no mercado de distribuição de combustíveis, de venda de combustíveis, se ele tiver pelo menos um patrimônio que você possa ir atrás na hora de haver essa responsabilização. Então, vai ter uma regra diferenciada para o setor, mas ela ataca toda a economia que quer fazer uso dessa prática, porque é um jogo de perde-perde. Ela não é ruim só para o concorrente, por isso que, inclusive, naquela pergunta do CAD, que o Irajá fez há pouco, se aplica, não é só ruim para o concorrente, é ruim para todo mundo, é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, porque tem evasão de divisas, é ruim para o mercado de trabalho, porque deteriora o mercado de trabalho, é ruim para o ambiente de negócios, porque você acaba com a livre concorrência, com o mercado concorrencial legalizado. Então, gera risco à saúde e à integridade do consumidor. É importante trazer o consumidor para essa realidade, porque o carro dele muitas vezes pifa, né, quebra, mas é por conta de um combustível adulterado, de péssima qualidade, que está envolvido nessas práticas criminosas. Então, é um jogo de perde-perde e a aprovação desse PL viabiliza, né, essa reação. Quanto à segunda pergunta que você fez, a agenda do governo
precisa estar mais presente nessa cobrança. O projeto já foi à pauta em dezembro do ano passado e a própria liderança do governo foi quem pediu a retirada de pauta. Então, com essa operação, eu espero que esse projeto volte, né, a estar na vitrine das prioridades do governo. Eu vou encaminhar ao presidente Davi Alcolumbre, do Senado Federal, o pedido para que seja pautado já na próxima semana e a gente possa recuperar um pouco desse tempo perdido aí, 6 meses que se passaram e já podia estar bastante avançado para coibir essa prática criminosa. Senador, quanto o senhor falou, é possível arrecadar mais sem aumentar impostos? O senhor tem alguma perspectiva de quanto poderia ser arrecadado combatendo esses devedores ou as atividades ilegais e mais? O governo federal deu alguma sinalização de que vai votar a favor dessa proposta? Olha, dinheiro público, ele não dá em árvore. Não é plantando que se colhe. Dinheiro público, ele é fruto do pagamento de impostos. E nós já temos uma alta carga tributária que já não dá mais para depositar sobre os ombros de quem produz, né, um aumento de carga, aumento de alíquota, aumento de impostos para querer arrecadar e arrecadar. Então tem que olhar para uma outra opção, que é exatamente combater a informalidade, mecanismos de combate à sonegação, aumentar a base para que você consiga melhorar a arrecadação sem precisar sacrificar quem já produz e quem já paga impostos. E o PL do devedor quanto mais dialoga com essa realidade. Os números, como eu falei, são de dívidas que já existem hoje, não são expectativas, realidade, 200 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados nos últimos anos por empresas que têm essa características de contumazes. A ideia é, coibindo essa prática, evitando que essas empresas possam estar fazendo negócios no mercado formal, você devolver, né, a circulação desse dinheiro com as empresas que fazem a concorrência legal, que pagam seus impostos. Então, se a gente está falando, e aí é uma mera análise, nós não temos, né, esse número, porque quem vai dar esse número é a Receita. Mas se a gente fala em dívidas de 200 bilhões de reais, se esse dinheiro voltar a circular, vamos colocar aí 10% desses recursos pagando impostos, a gente poderia ter um acréscimo aí de arrecadação entre 20 a 30 bi no ano. Vitor Irajá. Essa minha questão, senador, sobre o quanto desse montante, esse projeto visa realmente recompor as receitas públicas, né? Eu tinha um número levantado pela Unafisco, se não me engano, de 140 bilhões de reais. E aí te pergunto o seguinte, esse montante, ele seria apenas de 10% do setor de combustíveis, isso segundo o Instituto Combustível Legal. Eu queria entender exatamente que outros setores estão no rol ali de empresas, né, que poderiam ser enquadradas como devedoras contumazes, mas mais do que isso, a partir dessa projeção do senhor, de um incremento de arrecadação da ordem de 20 bilhões de reais, quanto que isso seria mitigado por aquela possível criação, por exemplo, da figura também do bom pagador, né, que teria ali algum tipo de benefício tributário, fiscal? Eu queria entender exatamente essa correlação. A gente pode ter 20 bi a mais em arrecadação, mas qual seria exatamente essa perda, essa renúncia do ponto de vista arrecadatório com a criação também da figura oposta, né, do bom pagador de impostos? Já muito interessante a sua pergunta, porque o nosso projeto, e é por isso que ele ganhou protagonismo no debate, né, com outros 2 projetos, tanto na Câmara dos Deputados, você já tinha um projeto sobre devedor quanto mais, tinha um segundo projeto que era exclusivo de devedor quanto mais, que tem a relatoria do senador veneziano, está na CAI ainda, e o nosso já está pronto para ser pautado em plenário, já está na mesa do Senado, então ele tramitou mais rápido. E ele não trata apenas do devedor quanto mais, o PL é um projeto de lei complementar que trata do Código de Defesa do Contribuinte. E nesse Código de Defesa do Contribuinte, nós trazemos os programas de conformidade, tá certo, para dentro desse contexto, que significa o quê? É um tratamento mais rigoroso para o mal pagador, para aquele que tem uma inadimplência reiterada, injustificada e substancial. Não é uma mera crise ou inadimplência, nós fazemos muito bem essa distinção, tanto que o nosso projeto ele tem o apoio, ele é validado pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal e pelo setor produtivo. Né? Entidades como a Abrasca, que reúne as maiores empresas de capital aberto do Brasil, eles já apoiam
o tema, já analisaram o texto e já validaram o tema. Então, a gente tem esse apoio, porque, ao mesmo tempo que a gente tem esse mecanismo mais rigoroso para o mal pagador, ele também prevê um tratamento diferenciado para o bom pagador, aquele que sempre foi adimplente toda a vida e numa crise atrasa um pagamento e ali já ser multado, né, de primeira pela Receita Federal, porque não ter um perfil orientador, porque não poder dar um tratamento diferenciado para esse bom pagador que às vezes está passando por um momento de crise econômica. Então a gente faz essa previsão na lei. Claro que não é obrigatoriedade, mas dá um espaço, né, à própria administração tributária, à própria Receita Federal, que possa fazer esse tratamento privilegiado, porque eu defendo, né, que o bom pagador, quem produz no Brasil, às vezes o micro, o pequeno, o médio, o grande empreendedor brasileiro, ele, num momento de crise, ele não precisa ser tratado, né, como um delinquente, ele não precisa ser tratado como um devedor, quanto mais que faz isso de forma reiterada e injustificada. Então, tem sim um propósito, e só para dizer, essa preocupação com base e equilíbrio, né, o governo e a própria Receita defendem essa inserção no texto, então eles entendem que é também um estímulo, muitas vezes, para que se possa fazer uma transação tributária positiva para receber o que, às vezes, uma cobrança com multas, juros e penalidades inviabilizaria de ter a recuperação desse recurso. Daniel Rittner, para encerrar a nossa conversa. Daniel Rittner já teve de ir, senador. Mas para encerrar rapidamente a nossa conversa, para falar de política. O senhor esteve presente em um evento com Michele Bolsonaro recentemente. Nesse evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao senhor em uma reunião no Palácio do Planalto. O senhor defende que a União Brasil deixe os cargos na esplanada dos ministérios e acabe indo para a oposição? Olha, Uribe, eu tenho uma postura de independência desde que eu cheguei no meu mandato de senador, até porque, como líder do União Brasil, eu lidero uma bancada, né, que é formadora de opinião dentro do Senado e que vai, por exemplo, de Davi Alcolumbre a Sérgio Moro. Né, o maior oposicionista, um dos maiores oposicionistas declarados do governo como Sérgio Moro, ao presidente Davi, que é um aliado incontestável do governo. Então tem que se agir com postura de serenidade e equilíbrio, e não é à toa que pelo terceiro ano nós temos à frente dessa liderança. Agora, eu sou da ala do União Brasil que defende, né, a entrega dos espaços políticos, que tem que assumir essa postura de oposição, ao mesmo tempo que sei que há uma ala, e comandada pelo próprio presidente Davi Alcolumbre, que defende a governabilidade e a permanência no governo. Mas esse tema tem crescido, nomes como Ronaldo Caiado, ACM Neto, tem feito essa defesa enfática e tem conquistado uma ala cada vez maior do União Brasil, que tem defendido essa posição de afastamento do governo. Nós entrevistamos o senador Efraim Filho, do União Brasil. Muito obrigado, senador, líder também da bancada do partido lá no Senado Federal. Espaço aberto sempre para o senhor e obrigado, Vitor Irajá, pela parceria de sempre. Obrigado, Uribe, senador. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, senador. Espaço aberto aqui na CNN Brasil. Projeto importante que acaba ajudando na arrecadação do governo federal e também no combate à criminalidade do país.